Bom dia, amigos, novamente. Nem os familiares dos militares vão nas ruas, pelo que me informei, são 1.300.000 militares aposentados. Imagine os familiares desses militares. São 5 milhões, 6 milhões, e nessas manifestações pedindo intervenção militar federal, que envolve o Brasília, o governo federal, os estados, os municípios, que só se consegue através do artigo 1º, os militares assumindo o governo do Brasil inteiro, não só Brasília, mas os estados e os municípios, pelo menos botando ordem, eles não vão nas ruas. Então, que história é essa de dizer que se formos milhões nas ruas, os militares vão agir? Isso aí é mais uma enrolação, na minha opinião. É como a história lá de que iria ocorrer intervenção, aí apoiaram o impeachment. Impeachment, para continuar tudo igual, porque os senhores sabiam como é que seria o governo, como é que seria a Câmara dos Deputados e o Supremo e a Justiça, com o impeachment saindo a Dilma, entrando o Temer. E ainda assim foi rompida a Constituição, quando a Dilma foi impeachmentada, ela deveria ter perdido os seus direitos políticos e ficado inelegível por 8 anos. E isso foi rompido, a Constituição foi alterado e foi televisionado. Rompimento da Constituição. E os militares não fizeram nada. Nem o comandante do Exército Vilas Boas fez nada. Nem o alto comando fez nada. E nenhum outro militar se levantou para falar essa verdade. O único que tem falado coisas fortes é o general Pimentel, que era do comando, era do clube militar lá do Rio de Janeiro, que falou que os senadores e o pessoal do Supremo são um bando de canalhas e que só querem se defender da morte por crime de traição à pátria. E atualmente o general Mioto, lá do Rio Grande do Sul, que falou que não é comunista, que não saiu do Brasil, não saiu do Brasil. Que nós, as Forças Armadas, não vamos deixar esse Brasil estragado para os senhores. Então aqui no Brasil tem que ocorrer novamente uma insurgência. Uma insurgência. Um militar, um general de 2 estrelas, 3 estrelas, que comanda um quartel, mas mesmo um quartel pequeno, saiam com as suas tropas nas ruas. Saiam. Bloqueiem as rodovias, as BRs que passam perto das suas cidades. E daí nós vamos ver o que vai acontecer. Porque o comunismo já está instalado no Brasil. Os senhores querem que continue cada vez mais a pobreza, a fome. Daqui a pouco vai começar a ocorrer o canibalismo aqui no Brasil. Tem milhares de pessoas passando fome, crianças desnutridas. A roubalheira continua, meus amigos. Os senhores sabem disso? E lá no Chile, viu, Eduardo Bolsonaro? Aquele povo que está nas ruas não é comunista, não. Ele está indo nas ruas lá, criticando e querendo mudar o governo por causa da baixa aposentadoria, da pobreza, por esse plano previdenciário implantado pelo Guedes lá, ajudado lá. Ele participou da equipe. E não venha dizer que daí vai aplicar o AI-5 porque se ocorreu como ocorreu no Chile. Não, o povo que está indo no Chile é um povo decente, ordeiro, capitalista. Tem, claro, comunista que se aproveitam como aqui no Brasil também. Aqui no Brasil é fácil, porque está cheio de comunista. Mas se vocês forem agir para reprimir, prendam os comunistas. Não vão prender os brasileiros decentes que estão só reclamando dessa injustiça da justiça e outras coisas. Um abraço, senhores. Depois eu vou fazer um vídeo explicando lá para o Eduardo Bolsonaro que o povo que está indo nas ruas no Chile é um povo decente. Só que é contra esse plano lá feito pelo atual ministro da Economia, que inclusive fez aquele plano bancário, né? O plano privado de aposentadoria depositando lá no banco, que foi um fracasso, por isso a pobreza lá dos aposentados. Então, pessoal, chega de enrolação, chega! Bolsonaro é um político, poxa! O que é que ele fez até agora? O que é que mudou até agora? Tá tudo igual e vai piorar. E generais,
2 estrelas saiu com seus tanques de General Mioto. Tem que ser como em 64. Em 64 foi uma insurgência. O general Mourão lá, de um pequeno quartel lá de uma cidade de Juiz de Fora de Minas Gerais, saiu em direção ao Rio de Janeiro. E fez o que fez. A intervenção militar, e o Brasil, nesses 21 anos que eles já administraram, melhorou. Claro que no final começou a corrupção, que os civis se juntaram, os maus civis se juntaram com vários generais, que também são humanos, e começaram também a fazer a sacanagem, né? A roubar, a enganar a população. Mas que seja essa intervenção por 10 anos só. Limpem, caçem os comunistas e terroristas e arrumem o Brasil, consertem, porque há maneira de consertar o Brasil. Boa sorte, bom momento, senhores. Bom dia, por favor, compartilhe.